Fala pessoal, Sargento Trader aqui, eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos como sempre e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Forex Social para tratar de um assunto não muito agradável, né, que é especificamente o que está acontecendo no mundo atualmente, o que está preocupando muitas pessoas, inclusive os mercados financeiros em geral, né, que é o coronavírus, né. E a questão é como que um surto viral mundial afeta o Forex, né, tanto em âmbito de negociação, como também a liquidez do mercado em si, né. A primeira coisa é que, em âmbito de negociação, a análise gráfica, de certa forma, ela é prejudicada. Por quê? Porque quando você faz uma análise gráfica, você está considerando o quê? Suporte, resistência, LTA, LTB, padrões de candle e etc. Certo? Mas quando a gente tem um fator externo, que é, no caso, um vírus, né, que está preocupando vários mercados financeiros, a ponto de fazer bolsas importantes, índices importantes de bolsas de mercados futuros caírem, acontece que, às vezes, o padrão de candle que você está olhando, aquele rompimento que você viu de suporte, de resistência, ou de LTA ou de LTB, rompimento de LTA ou LTB, pode não ser mais válido por conta da notícia, né? Se for divulgada alguma notícia referente ao vírus, que mais pessoas foram infectadas, mais mortes foram registradas, empresas estão parando as suas atividades por conta do alto contágio, da velocidade do contágio que tem o vírus, como é o caso do coronavírus. Isso faz com que a, 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 a cotação do ativo que você está negociando, ele acaba não respeitando a análise gráfica como em períodos onde não existia uma preocupação tão grande a ponto de mexer com o mercado desse jeito, né? Então, o primeiro fator, né, em âmbito de negociação é que a análise gráfica ela é sim prejudicada e isso faz com que as negociações em um período como este fiquem mais complicadas. Então você está mais sujeito a tomar stop, você está mais sujeito a perder dinheiro por conta desse tipo de cenário, né? Porque você está seguindo uma coisa, você sempre seguiu isso, mas quando você começa a operar em um cenário onde um fator externo, que é um vírus, que está assombrando todo mundo, ele acaba influenciando naquilo que você está analisando. Então, isso pode sim ser uma coisa prejudicial, né, em âmbito de análise gráfica. E a segunda coisa é que a análise fundamentalista ela acaba sendo um filtro para entender quais economias possuem um sentimento de aversão a risco por parte dos investidores. E o que isso significa? Significa que quando você começa a perceber que a análise gráfica já não está fazendo muito sentido, o que geralmente as pessoas fazem é partir para a análise fundamentalista, porque elas acreditam que as notícias, né, que são divulgadas, elas são importantes para a negociação. Só que num caso de um vírus, né, como é o caso do coronavírus, as notícias, sim, elas obrigatoriamente acabam sendo um filtro para que você siga o mercado, né, de uma forma correta. Então, para vocês entenderem isso, a gente trouxe aqui alguns exemplos práticos, né, para que a gente entenda melhor isso. Então, por exemplo, se você vê uma notícia como essa, Estados Unidos avisam a população para se preparar para o coronavírus, né, o que a gente tem que olhar aqui é que a maior economia do mundo, ou seja, a responsável pelo dólar americano, está avisando toda a população americana para se preparar para o coronavírus. Só que se preparar para o coronavírus significa que algumas empresas podem parar suas atividades, casos de pessoas podem ser registrados e entendidos como positivo, como já tem alguns casos nos Estados Unidos, e na maioria das economias em que o coronavírus se mostrou presente, índices de bolsa, contratos futuros dessas bolsas, elas geralmente despencaram, né? E também algumas empresas pararam suas atividades. Então, se isso acontece com os Estados Unidos, é motivo suficiente para que os investidores já tenham aversão à perda, porque a maior economia do mundo, né, uma das maiores economias do mundo e mais importantes, que é a dos Estados Unidos, pode passar por esse processo. Ela corre o risco de passar por esse processo, né?
Então, quando eles veem uma notícia dessa, do próprio Estados Unidos, avisando a população para se preparar para o coronavírus, é no mínimo preocupante, né? Então aqui tem até no subtítulo, estamos pedindo para os americanos se prepararem para a expectativa de que pode ser ruim, disse a autoridade do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. E essa notícia foi divulgada no dia 25, né, às 3 horas e 46 minutos. E aí, mais tarde, né, às 8 horas e 39 minutos da noite do mesmo dia, sai outra notícia. Iene, Libra e Euro se fortalecem ante dólar com coronavírus em foco, né? Então a gente tem uma notícia dos Estados Unidos avisando a população e a gente tem uma outra notícia posteriormente mostrando a consequência disso, né? De Iene, Libra e Euro se fortalecerem frente ao dólar americano. E a notícia diz: a disseminação do coronavírus pela Europa nessa terça-feira, com os primeiros casos confirmados na Áustria, Croácia, Suíça, e além do crescimento dos casos na Itália, 322 infectados e 11 mortos, provocou novamente um movimento de aversão a risco nos mercados globais, com investidores buscando segurança em moedas como iene e a libra, certo? E a moeda americana, como está dizendo aqui, a moeda americana operou mista, né? O índice que mede a variação do dólar ante uma cesta de moedas fortes caiu 0,38%, com fracos dados de confiança do consumidor e de atividade industrial nos Estados Unidos, que se mostraram aquém das expectativas dos analistas, né? Então a gente tem aqui um cenário mostrando que até a confiança do consumidor e a atividade industrial dos Estados Unidos deu até uma enfraquecida, né? A confiança do consumidor diminuiu e a atividade industrial também acabou contribuindo aí com a queda do dólar. Mas o foco, no final das contas, foi o coronavírus, né? Então, nesse tipo de caso, a gente percebe aqui que houve sim um complemento, né, de dados econômicos divulgados para que o dólar caísse, né, a confiança do consumidor e a atividade industrial, porém, o que o mercado está olhando no momento, em âmbito global, é o tal do coronavírus, porque ele está afetando economias em geral. Então, até os dados econômicos tradicionais de indicadores que a gente olha, eles acabam perdendo espaço nesses casos, que as pessoas sempre olham, e como a gente percebeu aqui na notícia, o principal motivo da aversão ao risco que foi florescido dos investidores não foi esses indicadores, confiança do consumidor e atividade industrial. Na verdade, foi em peso o coronavírus, né, que provocou a aversão a risco a ponto do iene e da libra se fortalecerem frente ao dólar americano. E aqui no gráfico a gente vê isso, né? O USD-iene, gráfico de uma hora, ele deu uma bela de uma despencada, como a própria notícia já disse, né, que o iene se fortaleceu frente ao dólar americano, que o iene japonês ele é um clássico ativo de segurança aos olhos dos investidores. E a gente vê aqui que no momento o dólar despencou, ele subiu aqui, né, ele deu uma boa subida, mas logo em seguida, por conta desse alerta dos Estados Unidos, né, ao coronavírus, ele deu uma bela despencada frente ao iene japonês. Também aqui no caso da Libra, a gente vê também que a Libra ela estava caindo frente ao dólar americano, porém, após o anúncio, né, a gente vê que a Libra realmente se fortaleceu frente ao dólar americano, como também o próprio euro se fortaleceu frente ao dólar americano, né? Então as pessoas saíram dos Estados Unidos e foram investir o seu dinheiro na Europa, né? E é claro que depois o euro, né, depois do caso da Itália, também mostrou sinais de enfraquecimento, mas enfim, o que eu estou pegando aqui é o contexto das notícias, para vocês verem como que elas acabam sendo até mais importantes para a tomada de decisão do que o próprio gráfico, né? Um terceiro fator é que a liquidez, por um aspecto, pode ser afetada. Eu digo a liquidez do mercado Forex. Por quê? Porque o que vai acontecer? Eu digo a liquidez especificamente em pares de moeda. Porque algumas moedas elas podem se fortalecer, como iene, franco suíço, que são moedas que são vistas como aquelas moedas de refúgio, ou então
moedas que representam economias que ainda não foram afetadas pelo vírus, né? Mas a liquidez, de certa forma, ela pode ser afetada, porque geralmente quando o vírus ele é detectado nos países, o que acontece é o quê? Um estado de quarentena. Aquela coisa de ninguém entra e ninguém sai. Então, com isso, o turismo ele é afetado e o turismo ele movimenta muito a economia em vários países. Então, isso já é prejudicial. Várias empresas começam a parar suas atividades, ou seja, elas realmente param o que estão fazendo, param de produzir por conta do estado de quarentena. O comércio fecha. Então, você vê uma situação onde não tem dinheiro circulando na economia. E se não tem dinheiro circulando nas economias, especificamente, né, como é a situação que a gente está vivendo agora, a liquidez do mercado Forex tende a diminuir também, ok? Porque basicamente o Forex ele é um mercado interbancário, mas que reflete também o comércio internacional. Então, se não tem economia girando por conta de estado de quarentena, a liquidez ela pode sim ser afetada, né? Então aqui a gente vê uma notícia dizendo aqui que o coronavírus afeta a economia mundial, né? A propagação do coronavírus afeta diferentes áreas e uma delas é a economia mundial. Segundo o Capital Economics, a epidemia custará 280 bilhões de dólares, ou seja, cerca de 1,2 trilhões de reais, à economia mundial nos 3 primeiros meses de 2020. Isso vai interromper uma série de 43 trimestres de expansão global desde 2009. Então a gente vê aqui que as medidas a serem tomadas, né, de contenção ao vírus e tudo mais, vai custar, né, a economia, de certa forma, aí, 280, a economia mundial, 280 bilhões de dólares, porque é isso que os países vão pensar. Eles vão pensar em medidas de contenção e não vão ficar pensando em comércio nesse momento. E é isso que está acontecendo, se vocês estão acompanhando as notícias, né? E a notícia aqui, ela complementa, né? O relatório da empresa torce para que a produção seja compensada nos trimestres seguintes, ou seja, eles já estão aqui presumindo que a gente não vai ver um crescimento nessas economias que estão sendo afetadas pelo vírus. Então, eles estão torcendo aí que a produção posterior, né, seja compensada nos próximos trimestres, né? E ela complementa aqui, o número de mortes pelo coronavírus chegou a 910 nessa segunda-feira e por isso o presidente da Organização Mundial do Comércio manifestou preocupação com a propagação do vírus entre pessoas sem histórico de viagens à China. Então é uma coisa que está afetando economias mundiais. E sempre é nesse tipo de cronograma, como foi no caso da Itália. A bolsa desaba, o comércio fecha e turismo entra em colapso, né? Como o título aqui complementa, como o coronavírus afeta a economia italiana. Só que não é só assim na economia, não foi só assim na economia italiana, foi assim na China, as bolsas, quando o coronavírus quando ele se espalhou, né, quando ele começou a se espalhar, as bolsas, os índices das bolsas chinesas começaram a despencar, né, o comércio na China fechou por completo e o turismo, né, consequentemente também entrou em colapso. Então, basicamente, é esse o cronograma do coronavírus quando ele chega em algum país. As bolsas desabam, o comércio fecha e o turismo entra em colapso. Aqui no Brasil, foi registrado o primeiro caso, né, confirmado de coronavírus. Só que só esse primeiro caso é o suficiente para que a bolsa amanhã já abre despencando, né, por conta disso. Pode cair 0, pode cair 0,5%, pode cair até 1% por conta dessa notícia, né? Porque em todos os lugares que foram confirmados um único caso de coronavírus já foi suficiente para que ele se propagasse, né? E aqui nessa notícia diz aqui, a Bolsa de Milão fechou na segunda-feira, dia 24, com forte queda, enquanto várias feiras comerciais e o turismo em geral foram fortemente atingidos em razão da propagação do novo coronavírus no norte da Itália, né? A região foi afetada em um momento delicado por conta do seu débil crescimento, ou seja, a Itália já estava enfrentando dificuldades em questões orçamentárias e tal, e também um pouco em questão política, e aí vem o coronavírus e piora tudo, né? Então é por isso que está falando do seu débil crescimento. E depois de um final de semana marcado
pela confirmação dos primeiros contágios, né, ou seja, 219 infectados e 7 mortes, as autoridades anunciaram duras medidas em Veneto e Lombardia, com o fechamento de escolas, museus, cancelamento de eventos esportivos e culturais. Os bares e restaurantes da capital financeira da Itália permaneceram fechados das 18 horas às 6 horas. Então a gente vê aqui que é realmente um estado de quarentena. É um estado de quarentena bem rígido, que é como a Itália enxerga que eles têm que lidar com esse tipo de vírus. Então, mas vocês veem que isso acaba afetando toda a economia. Não é só uma questão de saúde, acaba afetando a economia local também e do país. E um quarto ponto é que em momentos assim, como eu já falei, os países estão mais preocupados com contenção do vírus do que comércio. Então é muito pouco provável que se fique falando de comércio, de acordos bilaterais, não sei o que lá, porque eles estão, o mundo neste momento, inclusive, está mais preocupado em buscar uma vacina para o vírus, né, do que ficar falando, debatendo a respeito de comércio. Chegaram a perguntar para os Estados Unidos se o caso coronavírus, né, ele iria afetar o acordo, a primeira fase do acordo entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos disse que não, e eles não estão nem pensando nisso, não é nem a prioridade dele. A prioridade deles, no momento, é pensar na vacina. Então se percebe que no momento, em momentos assim, melhor dizendo, onde tem um surto viral em aspecto mundial, vários países estarão mais preocupados em conter o vírus do que em comércio. Então é por isso que isso acaba sendo um agravante para que a liquidez dos mercados acabe diminuindo, né? Porque os investidores eles vão buscar até aplicações mais seguras, mais conservadoras, mesmo que renda pouco, mas eles não vão buscar se arriscar tanto em ambiente variável por conta desse cenário de incerteza, de insegurança, por conta desse surto viral, ok? E um conselho que a gente pode dar para vocês é o seguinte: diminua a sua frequência de operações, porque sim, vai ficar mais complicado de ficar operando no mercado Forex no momento, porque o coronavírus já está sendo confirmado em vários países, ele tem uma capacidade de contágio muito rápida, né? E por enquanto o que a gente vê são casos confirmados e mortes. É isso que acontece. Então, ainda não apareceu nenhum caso de uma pessoa que se infectou e não sofreu consequências mais graves do que a morte, ainda não tem uma vacina especificamente, então o mercado ele vai ficar muito inseguro, ele pode ficar sem tendência, ele pode ficar muito lateral em alguns pares. Então o que a gente pode aconselhar para vocês é diminua a sua frequência de operações nesse momento, porque realmente está bem complicado de operar, principalmente se você trabalhar muito com análise gráfica, está muito complicado de operar por conta da incerteza que o vírus está trazendo para o mercado. E se ainda assim você quiser operar, fique bem ligado ou ligada nas notícias que estão sendo divulgadas para que vocês saibam quais economias estão com aversão ao risco, né, que os investidores estão com aversão a risco, e quais ativos eles estão escolhendo para negociar, porque esses ativos que eles estão escolhendo tendem a mostrar uma certa valorização, como a gente mostrou aqui para vocês os exemplos do USD Yen, GBP/USD e EURUSD, ok? Isso é tudo. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês em algum sentido, porque assim como o coronavírus, isso pode acontecer com qualquer outro vírus que venha a aparecer futuramente, né? Basicamente é isso que pode acontecer e é dessa forma que ele pode influenciar no mercado Forex. Então é bom que você já fique situado ou situada de como que isso acaba afetando as suas negociações também, ok? Vou deixar o link aqui das redes sociais, né, do nosso Instagram, vou deixar o link do Facebook também, e também, caso você seja iniciante, vou deixar o link do nosso curso para você dar uma olhada, que é um curso que vale muito a pena, e tem 30 dias de garantia. Se você não gostar, pode pedir o seu dinheiro de volta, a gente vai ficar perguntando por quê, o que aconteceu, simplesmente peça o seu dinheiro de volta que a gente vai te entregar, ok? O mais rápido possível. E também o meu Instagram, Sargento Trader, vou estar deixando aqui na descrição para que vocês possam dar uma olhada lá. Eu estou mais ativo nos stories, eu não publico muita coisa no feed, então fiquem mais ligados nos stories, ok? Então é isso, até o próximo vídeo. Fui!